Vamos continuar nessa pintura aqui, vai ser a segunda parte. A primeira parte já está publicada aí nos meus vídeos. Vamos dar uma melhorada aqui, como se a gente passasse por uma fase intermediária, tá bom? Nós podemos fazer alguns efeitos. Por exemplo, se você quiser fazer algum efeito de nuvem, né? Você pode usar um amarelo. Ó, aí você faz aquele efeito arredondando aqui, deixando as pontas mais claras, né? A borda aqui da nuvem um pouquinho mais clara. Então, tudo isso pode ser feito aqui. Ali em cima, se você quiser fazer com um pouquinho desse vermelho cereja. O meu está um pouquinho seco aqui, eu tenho que botar um pouquinho d'água. Pronto. Gente, aqui a gente faz ao vivo, né? Como eu sempre falo nos meus vídeos, sem cortes. Demora um pouquinho, talvez a gente vai gastar uns 10 minutos aqui nesse vídeo. Ó, mas aí você vai aprender a técnica. Olha aí, fiz uma nuvem, né? Uma nuvem mais, vamos dizer assim, mais viva, né? Pronto. Aí nessa nuvem você pode passar uma beirinha aqui de amarelo, ó. Ó, olha só como é que vai ficar, hein? Atenção, ó. Ó, você vai rodando o pincel. Aí você vai trabalhando só a borda dela um pouquinho mais clara, ó. Tudo isso você pode incrementar aí na sua pintura. Tá vendo o efeito que fez aqui, ó? Bacana. O sol, a gente pode melhorar ele. Deixar ele um pouquinho com mais branco. Né? Você pode usar o dedo ou você pode usar o pincel, ó. Olha só. Não vou deixar ele completamente branco. Só aqui mais nas bordas. Pronto. Ali. Nosso sol que tem umas nuvens, né? Então vamos trabalhar mais essa nuvem que está em cima do sol. Aí a gente passa assim para um lado assim mais intermediário, tá? O básico a gente fez no vídeo anterior. Ó, vamos trazer um pouquinho dessa nuvem para cá. Como eu falei, a borda dela é um pouquinho mais clara, né? Ó. Pronto. Olha aí. Prontinho. E aí a gente vai incrementando. Esse lado aqui também a gente pode fazer a mesma coisa. Vamos aqui, ó. Depois dessa nuvem aqui, nós vamos fazer um bacana, um negócio aqui, ó. Vamos deixar ele bem comercial. Lembrando, gente, que nós estamos pintando, ó, no aproveitado aqui, aproveitamos aqui uma faixa de rua, madeira, tudo a gente aproveitou. Tá aqui, ó. A tela é praticamente um custo zero. Se você não tem a máquina para cortar, igual eu cortei aqui, eu vou ensinar para vocês no próximo vídeo como é que você vai cortar sem a máquina que você vai montar. Claro, você vai ter que ter um serrote para cortar, né? Você não vai precisar da máquina. A máquina de cortar em esquadria, né? De 45 graus. Mas eu vou passar para você aí o pulo do gato de como montar uma tela. Porque às vezes, professor, mas eu não tenho uma máquina para cortar igual você corta. Vou passar para você aí, tenha calma. Ó, passei um pouquinho de amarelo aqui. Ó. Um pouquinho aqui clareando.
pouquinho aqui clareando. Vai ficar legal. Todos esses efeitos você pode fazer aí, ó. Ó, o efeito da onda aqui, viu? A onda aqui na água. Lembrando que essa aqui é a segunda parte que é aqui do nosso vídeo. Nós já fizemos aí uma parte que já está publicada aí, que foi a parte de fundo. Agora, gente, eu vou fazer aqui uma borda, né? Vamos supor aqui assim, ó. Uma beira num barranco. Aqui nós vamos botar outros elementos. Esse pincel é ótimo, é um pincel que vem no joguinho, tá? Vários dos meus alunos aí já adquiriram, compraram aí na plataforma. Essas plataformas aí, né? Quem quiser o link aí, é só pedir no privado que eu passo. É bem baratinho, vem 10 pincéis. Não posso fazer muita propaganda aqui e dar o link aqui não. Mas só pedir aí no privado que eu passo. Na live a gente não pode passar muita coisa não. E aí, gente, vamos fazer um barco? Olha, quem tem dificuldade de fazer um barco? O barco, gente, você faz assim, ó. Você faz uma casinha com a ponta de uma casa, assim, de um telhado, ó. Aqui como se fosse a ponta de uma casa, né? De um telhado. Calma, calma que a gente vai incrementar, devagar. Ó, aí você, mais ou menos aqui da altura do bico, você faz assim, ó. Como se fosse uma bacia. Né? Olha só, ó. E aí você desce aqui. Gente, não tem erro, tá bom? Ó. Pode suspender mais. Vou suspender mais um pouquinho aqui. É uma casinha, né? E aqui a beirada do barco. Gente, tem barco de tudo quanto é jeito, né? Então, do jeito que você fizer aí vai ficar legal. O importante é você fazer essa sombra aqui, ó, na água, tá? Ó. Essa sombra aqui na água. Vou limpar o pincel, que eu vou fazer com o pincel mais seco. Essa sombra aqui, esfumada aqui, ó. Com o pincel um pouquinho mais seco. Aí, ó. O sol tá batendo assim, então vai bater aqui e vai fazer o reflexo aqui, né? E aqui também, ó. Esse é o pulo do gato aqui. Se você quiser um pincel mais fino, para fazer uma pontinha mais... Vamos pegar um mais fino? Acho que esse aqui é um pouquinho mais fino. Ó, esse aqui é um pincel de maquiagem, ó. Ó. Então não tem desculpa, eu não tenho pincel, o pincel é caro, gente. Você faz, você constrói o seu pincel. Eu tenho um vídeo aí ensinando a construir o pincel, tá? Ó, aqui atrás também vou fazer um... Aí, ó. Pronto, ó. E aqui é o que vai dar o charme aqui, ó. Nós vamos pegar e vamos fazer, não muito retinho, gente. Vamos fazer assim meio de lado, ó. Tá vendo? É difícil fazer uma linha reta, então você tem que treinar. E aí, ó, esse pau aqui, não faz ele reto assim, não. Faz ele assim meio de lado, ó. Que é o pau da vela. Tá bom? A vela vai estar enrolada aqui, ó. Ela vai estar mais ou menos assim, ó. Porque aí ele desce a vela, né? Pra navegar aqui no mar, né? Ou na lagoa, onde que seja, né? Aqui em cima vamos fazer um tracinho assim, ó. Pra dar uma incrementadinha. E aí, gente, você pode fazer uma casinha aqui. Você pode deixar ele do jeito que tá. Ó. Tudo isso aqui é importante. Então tá aqui. Vou fazer mais pra cá um pouco. Pronto. Aí agora ele tem umas linhas. Vou pegar um pincel fino.
para dar um pouquinho de vida, ele tem umas linhas descendo assim, ó. Ó. Se falhar, não tem problema, deixa ele falhado. Não volta para consertar não, senão vai ficar grosso, ó. Ó. Aqui, vou fazer outra linha por cá, outra linha aqui. Essa linha aqui eu quero fazer tipo uma redinha assim, gente, vai tudo incrementando, tudo ficando bonitinho, ó. Aí sim, gente, já é uma fase intermediária, não é uma fase avançada ainda, né? Porque na pintura a gente tem muita coisa ainda. Tem muita coisa para trabalhar, luz e sombra. Pronto. Ó, se eu botar uma pessoa ali, já vai dificultar um pouco, tá? Então agora eu vou colocar... Ó, tá vazio aqui, né? O que eu vou fazer? Vou colocar aqui... para ele ancorar o barco, né? Gente, o barco é preto mesmo, porque tá contra o sol, né? Então a imagem vai ficar assim, escura mesmo. Não adianta você pintar que não vai ficar legal. Prontinho. Gente, não precisa fazer bandeirinha lá em cima, tá? Não há necessidade disso. Se você quiser dar uma incrementada com um pouquinho desse vermelho escuro, ó, assim, ó. Pronto. Agora a gente precisa ancorar ele, né? E ancorar colocando... Ó, não faça uma linha reta aqui, tá, gente? Que senão não fica bacana. Vamos fazer ela caindo assim, ó, ó, ó. Viu? Ó, só de eu parar e voltar, ele já deu um efeito ali, ó. Pronto. Aí tá preso o barco, né? Prontinho, ó. Gente, aqui eu achei uma folha muito grande pra cá e aqui é pequena. Então vamos arrumar. Vou pegar aqui o pincel aqui novamente. Aqui é imaginação, gente. É uma terapia, você vai pintando devagarinho, tá? A pintura comercial é outra coisa. É outra fase. Ó. Pintura comercial é outra coisa. Aí você tem que reduzir custo. Aqui é só um treino. Pintura comercial você tem que usar uma tinta boa. Senão não fica bom. Olha aí. Deu uma melhorada aí no coqueiro. Aqui a gente pode escurecer um pouquinho da margem, ó. Essa margem aqui a gente pode dar uma escurecida. Tá aí, gente, ó. E a segunda parte aí da nossa pintura, né? Que a gente aproveitou aí com essas faixas, né, de rua. Gente, não vai arrancar as faixas dos outros aí não. Você vai, é uma faixa que tiver abandonada, né? Se ela não está cumprindo mais o papel dela de informação, aí sim, aí você pode usar aí a faixa. Só para dar uma fechada mais aqui. Pronto. Olha aí, já deu uma visão melhor na nossa pintura. Pintada com a faixa e a madeira de rua.